Amém? Amém. Daniel, capítulo 3, versículo 25 e o 26. Daniel 3, capítulo 25 e 26. Aqui a palavra de Deus nos fala. E ele respondeu e disse: Ora, eu vejo 4 homens soltos caminhando no meio do fogo, e eles não têm ferimentos, e a forma do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Aleluia. Então Nabucodonosor aproximou-se da boca da fornalha de fogo ardente e falou e disse: Sedraque, Mesaque, Abidnego, vós sois servos do Deus Altíssimo. Sai e vinde aqui. Então Sedraque, Mesaque e Abidnego, e saindo do meio do fogo. Até aí, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Essa passagem nos relata o que aconteceu com os servos de Deus, Sedraque, Mesaque e Abidnego, que estavam ali na Babilônia. Quando você pega do capítulo Daniel 3, do 1 ao 30, ali relata tudo o que se aconteceu naquele momento. E aqui eu vou detalhar. O povo de Israel estava pecando contra Deus. Entrava um rei, pecava, fazia coisas erradas diante de Deus, coisas que adoravam outros deuses, e Deus sempre mandando os seus profetas advertir, falar: volte para os caminhos do Senhor, saia do seu mau caminho, volte para o caminho reto. E nem todos seguiam, um seguia, outro não seguia, e ali Deus dá uma condenação àquele povo. Deus disse que ia levantar uma nação para vir trazer juízo para o povo dele, porque o povo dele não queria se voltar a Deus, adorava outros deuses, estava em maus caminhos. E ali Deus levanta a Babilônia, que era comandada pelo rei Nabucodonosor, um grande rei daquela época. E aquele homem era poderoso, tinha várias nações ao seu favor. E ali ele levantado, ele vai até Israel ali, destrói Israel, acaba com tudo, derruba o templo e pega as pessoas como escravas. Muitos foram levados para a Babilônia como escravos. E no meio desses homens estava Sedraque, Mesaque e Abidnego. Homens que tinham a capacidade de ler, tinham conhecimento, e Nabucodonosor tinha dado ordens aos seus generais que esses homens que soubessem ler, soubessem escrever, eles eram para ser separados dos escravos que não sabiam ler. Então eles foram levados para a Babilônia, mas de certa forma não ficaram como os outros escravos ficavam, lá trabalhando, fazendo as coisas. Não, eles ficaram em um lugar e ali eles iam trabalhar na corte do rei. E aqueles homens eram direcionados para algumas nações para comandar ali, porque eles sabiam ler, sabiam escrever, sabiam outras línguas. E ali Sedraque, Mesaque e Abidnego é levado para uma província, para eles ali gerir aquela província. Mas o rei Nabucodonosor decide fazer uma estátua, um monumento a favor dele. Fez um monumento e disse que era ele. Ele começou a se achar como se fosse um deus, devido ao poder que aquele homem tinha. Várias nações caíam no pé daquele homem. O homem entrava na nação, destruía, acabava com tudo, tomava todo o ouro, toda a riqueza, tomava aquelas terras. Então, ele começou a se achar ser um deus. E ele, com a loucura dele ali, a loucura do homem, o homem quando está com Deus, o homem não pensa. O homem não tem pensamentos retos. O homem pensa o que vier tá bom. Os puritanos falam que o homem sem Deus é como um animal irracional, não pensa. Pensa o que vai na carne e acabou. Então ele ali decide construir uma estátua e só vou construir meu monumento e vou ordenar que toda nação venha me adorar. Aí ele chamou governantes, generais, comandantes de toda a nação dele. Marcou o dia, e neste dia todos vão estar diante da estátua. E ali, quando ouvir a corneta,
o salteiro, todos os instrumentos de música que irão tocar. Quando tocar, todos os homens, todas as mulheres, crianças, velhos, toda a nação vai ter que se ajoelhar e adorar a estalta. E ali marcou aquele lugar, aquele dia, toda a província estava ali, todos os governantes, e ali ele dá ordem para tocar a corneta. E ali é tocada a corneta, e todos ali se prostram diante daquela estátua, adorando como se fosse um Deus. Mas naquele meio ali tinha homens de Deus. Tinha 3 homens, Sedraque, Mesaque e Abidnego, que não serviam a outros deuses, servia ao Deus verdadeiro. E aqueles homens não se prostraram diante da imagem. Quando foi tocada a corneta, aqueles homens não se prostraram, permaneceram de pé. E ali, alguns homens vê aquilo ali e vai até o rei e fala: Rei, só não deu a ordem que é para quando tocar a corneta, todos os joelhos se dobrar? Ele, sim, falei, sim, mas teve uns judeus que não se dobraram. E ali ele se ira, começa a se irritar com aquela situação. Ele era o rei, o cara não estava querendo cumprir o que o rei queria. E ali ele manda chama. Eles trabalham nas suas províncias aí, não, mande chamar eles. E ali vem Sedraque, Mesaque e Abidnego. E ali ele pergunta a ele: rapaz, eu não dei a ordem para quando tocasse a corneta, todos se dobrassem diante da minha imagem? E aqueles homens dizem: não, nós não vamos se dobrar diante da sua imagem, porque nós adoramos um Deus. Aleluia, Jesus. Nós só adoramos a Ele, só dobramos nosso joelho diante dele. E ali o rei começa a se irritar, ficar furioso. Então ele disse: ó, eu vou mandar tocar de novo a corneta. Se vocês não se dobrarem diante da minha imagem, vocês serão jogados na fornalha de fogo. Porque a ordem era essa: quem não se dobrasse diante da imagem, naquele exato momento era pego e jogado dentro da fornalha. E ainda ele fala: eu quero ver quem é esse Deus que vai te livrar de minhas mãos. Eu quero ver quem é esse Deus que vai te livrar da fornalha, vai te livrar das minhas mãos e da fornalha. E ali, aqueles homens de Deus, confiantemente em Deus, depositando a sua esperança completamente em Deus, aqueles homens chegam para ele e dizem: ó, eu não vou adorar a sua imagem, e mesmo que o meu Deus não nos livre de tua mão, não nos livre da fornalha, nós não vamos adorar outro Deus, nós vamos adorar Ele. Aleluia, Jesus. Mesmo sem a confirmação que Ele vai nos livrar, nós não adoraremos outro Deus. E ali aquele homem manda tocar a corneta, aqueles homens não se prostram diante do Senhor, diante daquela imagem. E ali aqueles homens são pegos, o rei dá ordem, pega eles, amarram os pés, amarram as mãos e dá ordem aos homens: aqueça a fornalha 7 vezes mais. Aquela fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Imagine a quintura que estava aquilo ali. E ali os soldados pegam aqueles homens para levar na fornalha. E quando eles abrem a fornalha, o vapor da fornalha vem e mata aqueles soldados na hora. Foram fulminados na hora ali. E aqueles homens são empurrados dentro da fornalha. E ali o rei fica sentado ali, vendo aquela cena, e começa a ver que não foi 3 que jogaram lá dentro? Eu estou vendo mais um ali. Aleluia, Jesus. Sim, e eles estão andando dentro do fogo. Aleluia, estão caminhando dentro do fogo. Aleluia, Jesus. Aí o rei chama um governante ali: rapaz, não foi 3 que ele jogou? Foi 3. Sim, mas eu vejo outro ali. Tem outro. Quem é aquele ali? Glória a Deus. Aquele dali tem uma semelhança de um filho de Deus. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso. Para aquele homem não entendia as coisas de Deus, não conhecia o Deus de Sedraque, Mesaque e Abidnego. Ele achava que o Deus era ele mesmo, ele era o homem que mandava ali, que fazia, acontecia, mas ele diante de Deus ele não era nada. Não era nada, era pó e cinza. Deus quisesse derrubar, ele derrubava na hora ali. Então ele, baseado no seu poder, na sua ganância, achava que não, matou, acabou, pronto. Mas aqueles homens eram servos de Deus, eram homens firmes a Deus, tinham uma fé inabalável. E aqueles homens foram lançados na fornalha e Deus deu livramento àqueles homens. Glória a Deus. O próprio Deus estava dentro da fornalha e livrou aqueles homens. A palavra nos diz que nem um fio de cabelo foi queimado. Glória a Deus. As roupas estavam intactas. Aleluia, Jesus.
Nem o cheiro do fogo foi achado naqueles Tu és homens. maravilhoso, Senhor. Imagine o livramento deste Deus. Que coisa linda. E você entrar dentro do fogo, nem a fumaça você vinha Nós cremos. fedendo de fumaça, você não estava. Aleluia. Então aquele homem, então o rei diz, ó, sai da fornalha. E aqueles homens saem intactos, sem nem um fio de cabelo ser queimado. Sai da fornalha ali. Glória a Deus. E aquele rei, que antes era duro, antes estava endurecido, um coração duro, achando que ele que podia, ele que fazia, aquele rei começa a ver que existia um Deus diante os deuses dele, Aleluia. que era mais poderoso do que os deuses que ele adorava. Aleluia, Jesus. E aquele rei reconhece Grande és tu, que aquele era o verdadeiro Glória, Deus. glória, glória. Aquele era o Deus que deu o livramento a Cedraque, Aleluia. Mesaque e Abidnego. E Nabucodonosor faz um decreto dizendo, qualquer homem que falar qualquer coisa contra o Deus de Cedraque, Mesaque e Abidnego vai ser cortado ao meio. E a sua casa vai ser feita como um muturo. Ele faz um decreto dizendo assim, se qualquer pessoa que falar mal do Deus desses homens serão mortos. E sua casa será destruída. E aquele rei reconhece que ele não era nada diante da majestade Aleluia, de um rei, de um Deus que fez o céu e a terra. Glória a Deus. Santo, santo. E o que nós podemos tirar desse ensinamento, desta palavra, Aleluia, Jesus. nós estamos na presença do Senhor. Jesus nos tirou de onde nós estávamos, nos fez um novo homem, uma nova mulher. Mas o que eu quero dizer é que todos os dias nós estamos na boca da fornalha. A fornalha é um lugar propício para o cristão. É um lugar que o cristão está sempre se deparando, sempre encontrando, sempre aquela fornalha aponta para o cristão. Por quê? Aquela fornalha para Cedraque, Mesaque e Abidnego foi uma provação. Aquilo foi uma provação para eles, para saber se eles adoravam verdadeiramente a Deus. E aqueles homens foram testados e mostrou a Deus que realmente eram servos do Deus Altíssimo. Glória a Deus. Hoje nós vivemos neste mundo, não escapamos das coisas deste mundo. O pecado, a ganância, a soberba, a usura, a ambição, a maldade. Nós não estamos longe dessas coisas. O mundo chamando, o mundo atraindo, não estamos longe. Então toda essa possibilidade de o pecado vir sobre você é uma fornalha. É uma fornalha que você pode cair lá dentro. Tudo isso que está brilhando no mundo, ao cristão, que às vezes tira o cristão da presença de Deus, devido ao brilho do mundo, isso aí é uma fornalha na vida do cristão. Mas se nós tivermos uma comunhão como Cedraque, Mesaque e Abidnego teve naquele momento, nós vamos até poder cair, mas só que Deus vai estar lá dentro nos esperando. É verdade, Deus. O Senhor vai estar lá nos esperando. Glória a Deus. Porque Aleluia, Jesus. Ele Nós sabe cremos. a nossa comunhão com Ele. Ele sabe o que nós queremos com Ele. Errar, todo mundo pode errar. Pecar, pecamos todos os dias. Até dormindo nós pecamos. Mas o que nos livra da fornalha, o que nos livra da vez da queda da fornalha, é a nossa comunhão com Deus. É saber que em tudo de nossa vida temos que colocar na mão de Deus. Temos que expor diante de Deus. Temos que estar a confiança em Deus. É verdade. Você está com um processo na justiça. Eu sei que tem que procurar um advogado, tem que aquele trabalho da justiça ali, mas a sua confiança não está no advogado. Sua confiança está em Deus. Se você é um cristão, você vai pagar o advogado para trabalhar para você, mas a sua confiança completamente está em Deus. Aleluia, Jesus. Senhor, entre em providência, usa esse advogado para resolver a minha causa. Nós vemos ali que a viúva batia direto na porta do juiz para resolver a causa dela. Batia, o juiz não queria, não, tira essa mulher daqui, toda hora essa mulher aqui, mas a viúva não parava, não. Direto, insistente, insistiu, chegou um momento que o juiz, abre que eu vou resolver isso aí, que essa mulher me deixar em paz. Verdade, Senhor.
É isso que Deus quer de nós. Como esta viúva batia na porta do juiz para resolver a causa dela, Deus quer que a gente busque Ele sem cessar. Aleluia, Jesus. Deus quer que a gente tenha uma comunhão com Ele, uma comunhão forte, uma comunhão que nada pode quebrar. É isso que Deus espera do cristão. Pedir e será dado. Colocar confiança completamente nele, e no momento da fornalha, Ele vai estar lá dentro para te livrar. Amém, Jesus. Você vai sair da fornalha sem queimar um fio de cabelo. Você vai sair da fornalha sem queimar uma peça de roupa. Você vai sair intacto. Nem a fumaça vai estar em você. Porque a sua comunhão está tipo pagando, tipo mostrando que você tem uma comunhão com Deus. E no momento da aflição, esta comunhão com Deus vai te livrar dos momentos difíceis, do momento de dor, momento de aflição. É um filho que não se converteu, é um parente que não quer a presença do Senhor. Às vezes você prega para um filho, para um irmão, para uma mãe, para um pai, mas aquela pessoa não quer, e aquilo ali às vezes te deixa triste, te deixa abatido. Então tudo isso é instrumento de Satanás para poder te tirar da presença do Senhor. Satanás hoje está levando o cristão para dentro da fornalha, e o cristão não está nem percebendo, porque os olhos dele não estão mais no Senhor. Os olhos dele saíram da presença do Senhor e colocaram a sua visão em outras coisas. É meu trabalho, é minha casa, é a viagem que eu vou para os Estados Unidos, tem que ir, vou para Disney. Então tudo isso tira o foco do cristão. Não é pecado você viajar, não é pecado você ter uma casa, não é pecado ter um carro, não é pecado. Mas quando você bota essas coisas no seu coração, mais do que a Deus, você pega contra Deus. O Senhor nos diz em Mateus 6:33, Mateus 6:33, o Senhor nos dá uma palavra. Aqui Mateus 6:33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sadraque, Mesaque e Abednego buscou a Deus. A todo momento, aquele rei disse: se tu não adorar, vou tocar a corneta. Se você não se prostrar, e aqueles homens permaneceram firmes, não se prostraram. Amém, Jesus. Não se prostraram, porque eles buscavam primeiro o reino de Deus. Aleluia, Jesus. Eles podiam, você não tinha certeza que Deus ia agir. Não, você colocou a fé em Deus, mas sua fé vai dizer que Deus vai agir? Não vai, minha fé está em Deus. Minha fé não pode sair dele, mas se ele vai agir ou não sei. Eles estavam ali. Não, a gente vai, mas será que Deus vai agir? Deve agir, né? Então, aqueles homens buscavam primeiro o reino de Deus. Eles queriam as coisas de Deus primeiro. Por isso que Deus livrou aqueles homens. Em João 15, Jesus nos fala algo. João 15:18. Aqui a gente sabe que todo cristão, todo verdadeiro cristão vai ofender o mundo, vai ofender as coisas do mundo. Sadraque, Mesaque e Abednego ali, naquele momento, não se deixou levar pela situação, mas a decisão que ele tomou, aqueles três homens tomaram, ofenderam o rei, ofenderam todos aqueles que estavam ali. E por que aconteceu isso? Jesus fala para os cristãos: se o mundo vos odeia, sabei que me odiou antes de odiar a vós. Se fostes do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Por que aqueles homens odiaram Sadraque, Mesaque e Abednego? Aqueles homens não eram do mundo. Aqueles homens não estavam neste mundo. Apesar de o corpo deles estar ali naquele momento, aqueles homens adoravam a Deus. A vida deles era de Deus. Amém, Senhor.
Então Jesus fala: se o mundo vos odeia, sabeis que antes odiou a Cristo. Se nós somos seguidores de Cristo, o mundo vai nos amar? Quando nós vemos que uma igreja agrada o mundo, tem algo de errado. Tem algo que não está certo. Porque a igreja, desde o começo, o mundo odiava a igreja. O mundo odiava os cristãos. Nós vemos muitos martírios que tiveram aí na história da igreja. E hoje você vê essa igreja que o mundo ama. A maravilha, é padre dentro da igreja, é budistas, é a união das religiões, todo mundo é amigo. Isso nunca existiu na igreja de Cristo. A igreja de Cristo é separada. É por isso que nós estamos vendo o que está acontecendo aí. Porque a igreja agora deu a mão ao mundo e quer andar como o mundo manda. Mas estes homens não andavam como o mundo manda. Aleluia. Eles andavam na vontade de Deus. Amém. E como eles andavam na vontade de Deus, que esses homens foram justificados pelo próprio Deus. Aqueles homens caíram na fornalha, dentro do fogo. Aquele fogo estava 7 vezes mais forte. Você vê que os soldados foram abrir a porta, o vapor ali matou o soldado na hora. Todos foram fulminados. E aqueles homens não aconteceu nada. Por quê? Aqueles homens tinham uma comunhão com Deus. Tinham um elo com Deus. Podia entregar sua vida, eles iam com prazer entregar a vida. E Deus ali justificou a ele. E disso aqui nós lembramos de Policarpo, bispo. Ele era um bispo de Esmirna, da igreja de Esmirna. E Policarpo era um discípulo de João, do apóstolo João. Ele aprendeu tudo com João, com o ensinamento dos apóstolos. E chegou um momento que Policarpo foi testado com 86 anos de idade. Ele estava dormindo, teve um sonho que o travesseiro dele estava pegando fogo. E ali ele acorda assustado e Deus fala com ele que ele seria um mártir daquele tempo. E ali já estava se martirizando os cristãos, estavam matando os cristãos. César, Nero, estava ali naquele tempo ali. O imperador César matava os cristãos. Aqueles que não adoravam a César eram mortos. Não corria atrás dos cristãos, mas se um vizinho denunciasse que aquele lugar adorava a Deus, aqueles homens eram presos e eram martirizados. E neste tempo foram presos 11 irmãos, foram martirizados, foram mortos. E o povo ali, naquele momento que estava matando aqueles irmãos, o povo tudo assistindo, se gloriando, mas morte aos incrédulos, morte aos incrédulos. E ali o povo pede por Policarpo. O povo começa a clamar, querendo a morte de Policarpo. E ali o governo manda buscar Policarpo. E Policarpo tem esse sonho, Deus revela esse sonho a ele, e ele vê esse sonho e sabe que ele ia ser um mártir. E quando os soldados começam a chegar perto de Policarpo, os irmãos falando com ele: não, rapaz, você vai morrer. E pegavam e tiravam Policarpo de um lugar e botavam no outro. E ali os soldados iam atrás e ele fugia. Mas chegou um momento que ele disse: não vou fugir mais não, eu vou ficar aqui. E ali aqueles soldados chegaram ali e prenderam Policarpo. E Policarpo ali disse: peraí, eu quero um tempo aqui. Botou uma mesa com tudo que tinha ali de comida, chamou os soldados, sentaram com os soldados, e ali eles jantaram. E ali Policarpo disse: eu quero 1 hora para orar, só 1 hora, me dê 1 hora. E aqueles soldados dão 1 hora a Policarpo para orar. Aquele homem começa a orar, começa a interceder pela vida dos irmãos, da igreja, intercedendo. A oração foi tão forte que aqueles soldados começam a se arrepender. Aleluia, Jesus. Começam a se arrepender de levar aquele homem para a morte. Aleluia. Naquele Senhor. Momento ali, os soldados começam a chorar, se arrepender de ter que levar aquele homem para a morte. Um homem com 86 anos de idade. E ali ele disse: não, eu tenho que ir. E vai ali com os soldados. Quando chega lá com os magistrados, o governador, o pessoal que estava ali na frente, diz a ele: rapaz, tu tá com 86 anos, rapaz, o que é que custa tu dizer, César é o rei, e sacrificar, acender incenso para César, o que é que custa? Só isso, se você fizer isso, você está livre. Esse não. Aleluia. Eu sirvo a Deus
há 86 anos. Deus nunca me fez o mal. Será que agora eu vou negá-lo? Glória a Deus. Será que agora eu vou negá-lo? Aleluia, Jesus. 86 anos eu sirvo a Deus. Deus nunca me fez o mal. É agora que eu vou negar o meu Deus? Não. Irei para o martírio. E ali aquele governante fica irado, pega Policarpo, amarra, manda botar um poste de madeira, bota as madeiras ali, amarra Policarpo ali na madeira e manda tocar fogo. Diante o povo tudo aclamando para matar Policarpo. E ali é tocado fogo. Mas ali naquele momento há um milagre. O fogo que é consumindo a madeira, o fogo passa pelos lados e não pega aquele homem. Aquele homem fica dentro do fogo, sem se queimar. Sem se queimar, aquele homem dentro do fogo, no fogaréu, e o homem ali dentro. E aqueles homens veem que o fogo não consumia ele, não matava. Aí dá ordem ao carrasco para dar uma facada nele. Aí deu uma facada em Policarpo. E os relatos dizem que o sangue que saiu de Policarpo foi tanto sangue que apagou o fogo. Aleluia. Que o fogo que estava ali foi apagado devido ao sangue daquele homem, que brotou tanto sangue que chegou a apagar o fogo. Então nós vemos que os servos de Deus têm comunhão com Deus. É verdade, sim. Como é que esse homem iria caminhar para a morte com a certeza que iria entregar a vida dele a Deus? Ele falou: minha vida seja um incenso suave ao meu Deus. Verdade. Como é que um homem desse vai se não tiver comunhão com Deus? Você vê que Deus revela a ele do que ele ia passar. Ele estava dormindo no travesseiro, sonhando que o travesseiro estava pegando fogo. Ele acorda: já sei o que meu Deus quer. Quer que eu sirva a ele. E ali aquele homem vai caminhar. Como Sedraque, Mesaque e Abednego caminhou também. Mas convictos que Deus poderia agir. E Deus agiu na vida destes homens. Amém, Jesus. Nós, porém, temos que andar no mesmo intuito. No mesmo intuito, nós temos que andar na mesma comunhão desses homens, temendo a Deus, guardando a sua palavra. Jesus fala: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Onde é que está o mandamento do Senhor? É a palavra dele. Tudo que nós estamos pregando aqui, quarta, sábado, quinta-feira na congregação do pastor Flávio, no domingo lá também, tudo que é falado, isso aqui são os mandamentos do Senhor, é a palavra de Deus. Amém. Deus fala: aquele que me ama, guarda a minha palavra. Então devemos ter uma comunhão com o Senhor, e nada pode nos tirar dessa comunhão, nada pode nos afastar do Senhor, desta comunhão. E apesar de passarmos por dificuldade, passarmos por coisas que virão, coisas que às vezes a gente não suporta, nos deixa triste, o Senhor tem uma palavra para você. Em Mateus 11, 28 e 29. O Senhor Jesus fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados Amém, e sobrecarregados, Glória e eu a Deus. vos darei descanso. É verdade. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aleluia, Jesus. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É com essa palavra que o Senhor nos consola nesta noite. Aleluia. Vinde a Jesus. mim, vinde ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Porque o jugo dele é leve, é suave. Ele tira o jugo do mundo, o peso que o mundo coloca em nossas costas, e nos dá um peso que nós podemos suportar. Policarpo passou pelaquela situação porque Deus sabia que ele poderia suportar. E Deus sustentou aquele homem até o final. Até a morte dele, Deus sustentou. Você viu que o fogo ele não pegou nele, o fogo pegando fogo e não consumia aquele homem. Por causa do quê? Por causa da fé daquele homem. A comunhão que aquele homem teve com Deus. Aquele homem foi um discípulo do apóstolo João. João viu milagres diante de Deus. João foi arrebatado ao céu, viu as revelações do Apocalipse. Tudo foi colocado diante dos olhos de João. Imagine que aquele homem não teve ao conversar com João, a conviver com o apóstolo João. Então o que nós temos que ter hoje? A comunhão com Deus. Amém, Deus. Temos que colocar em nossa mente isso, a comunhão com o nosso Deus. Isso nada pode quebrar. Nem que você esteja para cair na fornalha, não quebre a sua comunhão.
Não abandone o seu Deus. Não negue a seu Deus por nada. Amém. Jesus disse que aquele que amar mais o pai, a mãe, o filho, a terra, as edificações, as coisas deste mundo, mais do que a mim, não é digno de mim. Então, o nosso amor de um pai, de uma mãe, de um filho, não pode ser igual ao amor que nós temos ao Senhor Jesus. O amor ao Senhor Jesus tem que ser maior, tem que ser pleno, tem que ser tudo que você tem que dar a Ele. Tudo que está em teu coração, ó, é tudo teu, Senhor. Aqui está minha mãe, está meu pai, está meu irmão, está meus parentes, mas ó, o Senhor aqui, o lugar é maior. Amém, Jesus. O lugar no coração aqui do seu é maior. Então que nós possamos, através dessa palavra, ter fortalecimento. Se fortalecer no dia mal, nós estejamos fortalecidos pelo Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.